Nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível você garantir a sua aposentadoria em somente um ano. Não só isso, mas usando uma pequena parte do seu salário durante todo o ano de 2026 ou outro ano aí que você preferir. Lembrando que quanto antes você usar esse método é melhor. E essa aposentadoria, pessoal, lembrando também, ela é muito melhor do que a oferecida pelo governo. Ela vem mais rápido e tem um valor muito maior do que o governo oferece aí para vocês. Parece piada, mas em 2025, de acordo com o site do governo e do INSS, cerca de 70% dos aposentados recebem ali até um salário mínimo de aposentadoria. E hoje, em 2025, o salário mínimo tá ali R$ 1.518. Ou seja, de todos os aposentados, 70% dos aposentados recebem R$ 1.518 de aposentadoria. Lembrando, para você se aposentar hoje, sendo homem, é 65 anos de idade e você precisa ter 15 anos de contribuição. Para mulher não muda muito, sendo ali 64 anos de idade. Um ano a menos a gente sabe que não é muita coisa. Então assim, pessoal, R$ 1.518 é o valor de uma aposentadoria comum aqui no Brasil. Aí dá pra gente fazer um cálculo cruzado e ver que no mesmo ano de 2025, o custo médio de um brasileiro pode chegar ali até os seus R$ 6.000, tá? E isso a gente tá falando de custo de vida. Não estamos falando de viagem, não estamos falando de necessariamente viver o melhor. A gente tá falando de custo de vida, de alimentação, de transporte, de residência e coisas básicas, nenhum luxo, tá? Obviamente que a sua realidade ali pode ser diferente. Tem gente que vive com menos, tem gente que vive com mais. Essa é uma média, mas eu garanto para você que com R$ 1.518 hoje em dia quase ninguém consegue nem sobreviver. As contas acabam não fechando ali. E é o que 70% dos aposentados recebem hoje ali de aposentadoria. E detalhe, pare para pensar no absurdo, porque mesmo que às vezes você aí que recebe a sua aposentadoria ou tá pensando em se aposentar pelo INSS, pelo governo, vai ver que mesmo às vezes recebendo 2, 3 vezes mais esse valor, as contas não fechariam e você seria meio aposentado recebendo o dinheiro do governo e também necessariamente trabalhando, porque você viver com R$ 1.518, R$ 2.000, R$ 2.500 pode até dar certo. Com certeza, o seu custo de vida pode ser muito baixo. Só que se surgir alguma emergência, você precisar comprar uma coisa a mais, comprar uma geladeira, comprar uma televisão, fazer uma viagem, não necessariamente uma viagem de lazer, e sim uma viagem necessária para visitar algum parente, algo do tipo, as contas não vão fechar naquele mês. Mesmo que o salário mínimo fosse R$ 2.500 no mínimo, hoje em dia as contas não fechariam para a maioria dos brasileiros, já que a renda média do brasileiro é R$ 3.500 e mesmo assim tá faltando dinheiro pro pessoal. E não tá errado, as coisas no Brasil estão muito caras. O custo de vida aumentou. Os R$ 3.500 de hoje em dia já não é os mesmos R$ 3.500 de ano atrás. Então agora você se pergunta, como mudar isso? Como prevenir eu de receber só R$ 1.550 de aposentadoria, vivendo no mínimo? Como que eu faço uma aposentadoria melhor, mais rápida, mais fácil e que no final vai me render um maior valor ali por mês? E pessoal, para isso a gente vai estar fazendo uso de duas ferramentas muito simples e muito poderosas: o investimento e os juros compostos. Agora você me fala, meu Deus, começamos a entrar na situação complicada aí, o que é esse investimento, o que são esses juros compostos? E eu vou te mostrar aqui como o cálculo ele é
muito simples de ser feito e você pode atingir grandes resultados de forma muito simples, portanto que sejam planejadas e botadas em prática. Então, beleza. Pessoal, a gente está aqui na calculadora de juros compostos. Lembra que eu falei para vocês que uma das ferramentas seriam os juros compostos e a outra o investimento? O investimento é o que a gente vai calcular e os juros compostos vai ser o que vai trabalhar para a gente, beleza? Então vamos aqui supor que você hoje receba ali cerca de 2.000 ou um salário mínimo até R$ 1.550 por mês. E você decide se revoltar com a quantidade ali, o valor da aposentadoria que você vai receber e vai seguir esse método aqui que eu vou te mostrar. Então a gente tem aqui valor inicial que vai ser 0, supondo que você não tenha nenhuma reserva guardada, nenhum valor investido, tá? Vamos considerar um investimento mensal de R$ 300 por mês. Ah, mas eu não consigo investir R$ 300 por mês. Eu não consigo estar guardando R$ 300 por mês. Eu não consigo tirar R$ 300 por mês do meu salário. Esse dinheiro não sobra. Então, você vai pegar todo esse cálculo que a gente vai fazer e vai adaptar a sua realidade. Ou seja, se você não consegue investir R$ 300 em um mês, faça isso em 2, faça isso em 3. Então, dá para você adaptar a sua realidade e mais você focar na ideia em aprender esse método a realmente seguir ele a regra em valores, porque não necessariamente vai funcionar assim, beleza? Então, valor inicial vai ser 0, o investimento mensal vai ser R$ 300 e a gente vai considerar ali uma taxa de juros anual média de 10% ao ano, ou seja, o seu valor investido vai render 10% ao ano. E vamos considerar aí um período de 1 ano, beleza, pessoal? A gente já pode calcular aqui e a gente vai ver que ao longo aí dos meses o nosso patrimônio acumulado acaba só aumentando, sendo que lá no último mês de 2026 você vai ter acumulado R$ 3.762, sendo que você investiu somente R$ 3.600, aonde que R$ 162 foi somente os juros compostos já trabalhando para vocês. Lembra que eu falei para vocês que os juros compostos seriam a segunda ferramenta, além do investimento, trabalhando aqui para garantir a sua aposentadoria? Beleza, você fala, cara, mas com R$ 3.762, vamos arredondar ali para R$ 4.000 ou R$ 3.800, você não vai conseguir se aposentar. E isso é fato, meu amigo, mas isso aqui é o rendimento de um ano. Agora a gente vai fazer um cálculo absurdo aqui. A gente vai tirar o investimento mensal e vamos deixar em 0, ou seja, você parou de investir, você fez isso só durante o ano de 2026 e parou de investir, e vamos considerar aí um valor inicial de R$ 3.800. O que são esses R$ 3.800? O dinheiro que você atingiu no final de 2026 com seus investimentos de R$ 300, beleza? Vamos considerar a mesma taxa de juros de 10% ao ano, agora vamos considerar um período aí de 40 anos. Beleza, você vai falar, cara, mas 40 anos eu vou deixar os R$ 3.800 no banco investindo, tendo uma rentabilidade média ali de 10% ao mês? Isso é necessário. E eu sei que o cálculo também é absurdo, porque você fala, cara, daqui 40 anos. Mas se você tiver 20 anos hoje, daqui 40 anos vão ser 60 anos. Ou seja, você vai estar 5 anos antes da aposentadoria que o governo vai te oferecer ali, beleza? Então a gente vai calcular ali. Conforme os anos vão passando aqui, pessoal, vocês vão vendo que o patrimônio de vocês continua aumentando sem você fazer nada. Você só investiu no ano de 2026. De lá para cá, você com certeza vai realocar seu dinheiro fazendo algumas macrolocações, que seriam ali colocar um pouquinho em cada coisa, diversificar os investimentos, que é importante para você atingir essa rentabilidade média de 10% ao mês, beleza? Lembrando que 10% ao mês é uma média usada, você pode ter uma rentabilidade maior, porque são muitos anos. Então você estudando o mercado e botando isso em prática, com certeza, é 100% de certeza que você vai ter uma rentabilidade média muito maior ali, beleza? Então vamos lá, primeiro ano, R$ 3.800, foi o que você começou. A gente já pula lá para o ano 5, você já vai ter o dobro, R$ 6.119. Vamos pular para o ano 15, 15 anos depois, o seu investimento vai estar em R$ 15.000. E agora os juros compostos começam realmente a trabalhar para você. 5 anos depois, você já vai ter R$ 25.564.
15 anos depois de novo, lá no ano 30 dos seus investimentos só rendendo o valor que você investiu em 2026, você já vai ter acumulado quase R$ 70.000. E chegando lá no ano 40, a gente tem ali um patrimônio acumulado de R$ 171.985. Só que você só investiu no ano de 2026, você passou só um ano da sua vida investindo R$ 300 ali, tá? E isso, na perspectiva ali do investidor médio, acaba sendo pouco realmente, mas você vê que você já atinge valores absurdos ao longo do tempo, porque a grande sacada dos juros compostos é o tempo, a principal variável é o tempo. A gente pode mudar também o valor investido, tá? E a gente pode mudar ali também a rentabilidade. Você pode trabalhar com isso para você fazer a sua média e adaptar a sua realidade, tá? Eu não vou investir 300, eu vou investir 1.000, eu vou investir 2.000. Você vai atingir resultados muito maiores, muito melhores e mais rápido, entendeu? Então a gente tem ali, continuando o nosso cálculo, um resultado de R$ 171.985, beleza? Aí você vai falar, beleza, daqui 40 anos ali eu vou ter R$ 171.000 investidos. E o que eu vou fazer com isso? Como isso vai garantir a minha aposentadoria? Considerando ainda a mesma taxa de juros de 10% ao ano, aí você vai falar, eu vou me aposentar com esse dinheiro. A gente faz um cálculo simples aqui e a gente vai ver o nosso dinheiro, mesmo assim, rendendo, e você vai ver que ao final do mês, o total de juros que o seu dinheiro acumulou foi R$ 17.800. Ou seja, sem fazer absolutamente nada, nesse mesmo ano, o seu dinheiro vai ter rendido ali R$ 17.800. E agora a gente vai fazer um cálculo simples. É só a gente pegar a calculadora e fazer um cálculo ali, R$ 17.800 divididos para 12 meses. E a gente vai chegar num valor acumulado de R$ 1.483. E pessoal, eu nem preciso ir muito mais longe para chegar ao ponto que eu queria. Você vê ali que com um ano de investimento da sua vida, depois apenas realocando esse valor para você ter um juros médio de 10% ao mês, ao final desses 40 anos, você vai ter ali cerca de R$ 1.500 de rendimento dos seus investimentos. É óbvio, pessoal, eu não considerei muitas variáveis para fazer esse cálculo. Eu não considerei a inflação do período, já que a cada 10 anos o seu dinheiro perde metade do valor, então R$ 2.000 hoje, daqui 10 anos vão ser R$ 1.000, e outras variáveis como o valor que você vai investir, o período, a inflação, como eu disse, e também a sua rentabilidade, certo? Mas eu quero chegar ao ponto aqui que a aposentadoria oferecida pelo governo é um absurdo e você não deve contar com ela hoje. É muito provável que não vá te garantir, se você for um brasileiro médio, um resultado muito bacana nos seus 60, 50 anos, depende da idade que você for se aposentar, varia muito. E normalmente, pessoal, o investimento, principalmente nesse valor de 300, 200, R$ 100, o ideal é que você não tenha como meta somente um ano. Puxa ali sua meta para 2, para 3, para 4, para 5. Você vai ver que investindo R$ 100 todo mês em 5 anos, a sua aposentadoria lá na frente, mesmo que você pare, vai estar provavelmente garantida. Se você levar em consideração a inflação de 5% ao ano ali e calcular com quanto de dinheiro você quer ter a sua aposentadoria, você vai atingir resultados bacanas. Esse vídeo é uma ideia, uma semente que eu coloco aí na sua cabeça para você ver que mesmo investindo pouco, adaptando isso à sua realidade, você vai atingir resultados excepcionais com certa idade. E hoje, R$ 100 pode ser realmente um valor que nem faça diferença na sua vida, mas daqui 40 anos você vai ver que isso vai garantir com excepcionalidade ali a sua aposentadoria, que vai superar com certeza, em 99% das situações, a do governo, a que o governo vai oferecer para você. E lembrando que se você for CLT, dependendo da situação, os dois vão trabalhar em conjuntos. Você vai ter a sua aposentadoria devido ao seu tempo de carteira e a idade, e também o seu investimento rendendo ali para você todo mês. Você vai juntar ali o melhor dos dois mundos. Então,
vale sim, vale a pena ali você estar considerando isso aí na sua vida. Pessoal, um detalhe para o final do vídeo, que apesar de estar no final, é muito importante também. O sistema de aposentadoria, como está atualmente, ele não vai durar muito tempo, tá? A quantidade de contribuintes hoje e de beneficiários já não estão batendo. Tem gente que trabalha ali registrado ou faz o seu aporte à parte ali pro governo que tá dando o seu dinheiro, só que esse dinheiro não tá sendo usado para ser investido para garantir a sua aposentadoria. Ele tá pagando a aposentadoria do pessoal de hoje em dia, de quem pega a aposentadoria, o benefício do INSS, hoje em dia. E a tendência é que até 2030, esse sistema como tá, ele entre em colapso. Vai haver rombos no cofre público devido ali à falta de contribuintes e o excesso de beneficiários. O pessoal já não tem mais filho como antigamente. O pessoal tá evitando a CLT. O pessoal tá fugindo disso. Então, naturalmente que esse sistema não vai durar muito tempo, beleza? E os investimentos, os juros compostos, é uma forma de você se prevenir, ter mais segurança ali, que mesmo que você contribua já para o governo para garantir sua aposentadoria, você vai ter uma segurança a mais, né? O seguro morreu de cedo, beleza?